Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos saber se as construções, os edifícios de uso privado e público de uma cidade podem ser considerados patrimônio histórico e cultural. Será que os objetos do passado que são preservados em museus são exemplos de patrimônio histórico e cultural? Enfim, o que é e onde está o patrimônio histórico e cultural de uma sociedade? Mas esse patrimônio está onde? No museu? Ou só no museu? Eu não sei como é que faz. Como você pôde perceber, a questão não é tão simples assim. Para entendermos melhor tudo aquilo que pode ser considerado como patrimônio histórico e cultural de uma sociedade, convidamos o professor Rogério Pereira da Cunha, do Colégio Positivo de Curitiba, para nos ajudar. Agora, o professor Rogério nos mostra um pouco da cidade de Curitiba e conta um pouco da sua história. Estamos aqui no centro de Curitiba, na região onde muitos historiadores consideram que é o marco de fundação, não é, da cidade, onde aconteceram então as primeiras fixações populacionais e o primeiro núcleo urbano da cidade, não é? Bom, estamos aqui então na Praça Tiradentes, não é, considerada o marco zero aqui da fundação da cidade de Curitiba. É aqui nessa região que nós temos lá ao fundo a catedral. E também foi nessa região que nós tínhamos a Câmara Municipal e a cadeia pública da cidade. Recentemente essa praça passou por um processo de revitalização e nela os arqueólogos encontraram um antigo caminho que levava até a antiga igreja que existia aqui nesse local. O professor Rogério está no marco zero da cidade de Curitiba, que recebeu seus primeiros moradores ainda no século XVII. Mas como começou a ocupação urbana da antiga Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba? Com a exploração de ouro em Paranaguá, algumas pessoas acabaram subindo, né, a Serra do Mar e se estabelecendo nessa região, né, com o intuito também no início de localizar ouro e acabaram aqui fundando uma cidade, né, fundando uma vila. Do marco zero da cidade, o professor Rogério nos leva a outro sítio histórico e cultural de Curitiba. Agora nós vamos até o Largo da Ordem, onde é uma região que se estabeleceu um intenso comércio e também considerado uma das partes do centro histórico de Curitiba. No caminho para o Largo da Ordem, você poderá verificar a fachada de um prédio de importância histórica e cultural para a cidade. Atualmente, do antigo prédio só existe o seu esqueleto, pois o restante foi queimado por um incêndio possivelmente criminoso. Observe a fachada sustentada por uma estrutura de madeira. Estamos agora então a caminho do Largo da Ordem, que é uma região que conserva muitos vestígios do século XVIII e do século XIX, sobretudo na arquitetura, não é, colonial e imperial. Hoje em dia, no Largo da Ordem, todos os domingos funciona uma feira de artesanatos. De tão importante para a cidade e para seus visitantes, a Feirinha do Largo, como é conhecida, se constitui um patrimônio cultural de Curitiba. Há algumas dezenas de anos, este ambiente urbano tinha um uso um pouco diferente. Essa região aqui que eu estou é chamada ou conhecida como Largo da Ordem. Nesse local aqui nos séculos XVIII, XIX e até mesmo no início do XX, as pessoas que produziam aqui na região, nas redondezas, traziam suas mercadorias para negociá-las aqui. Então ele acabava funcionando como uma espécie de mercado local, né, de compra, venda e troca de mercadorias. A gente pode ver aqui que os casarões daqui são muito bem preservados, né, casarões aí do século XVIII e do século XIX. E a gente pode perceber que ao meu lado também um bebedouro para animais, não é? Lembrando que naquela época o meio de transporte que eles tinham para deslocar essas mercadorias acabava sendo as carroças, né, as charretes e os lombos desses animais. O professor Rogério destacou o uso comercial da região do Largo da Ordem, em uma época em que produtores locais ofereciam suas mercadorias na feira da cidade. Hoje, em pleno século XXI, o comércio extrapolou as barreiras locais e funciona em escala global. Então, qual a importância de se preservar o patrimônio histórico e cultural em um mundo globalizado? Aqui no Largo da Ordem a gente pode ver, não é, casarões ao fundo lá, bastante bem preservados, não é? Isso tudo é muito importante, muito significativo para a manutenção da cultura local, né, para a manutenção da história local, porque é importante demais, sobretudo para quando a gente vai trabalhar esse tipo de conteúdo em sala de aula, a gente poder fazer essas referências aos nossos alunos, não é? No mundo em que a gente caminha por uma globalização, tentar dar a eles essa noção de uma inserção na história, a partir da história local, é muito importante. E para isso a preservação do patrimônio histórico também é muito significativa nesse tipo de trabalho. É importante ressaltar que políticas de preservação do patrimônio histórico e cultural são estimuladas em todo o mundo, em uma tentativa de identificar e preservar as tradições locais e regionais.
Esse processo começa na sala de aula, como explica o professor Rogério. Aqui no Largo da Ordem, a gente pode observar ali no fundo, a Igreja do Rosário. Esse prédio é do século XX, de meados do século XX. Contudo, nessa mesma região, no século XVIII, existia uma capela erigida para Nossa Senhora do Rosário. A gente pode perceber aqui, na região do Largo da Ordem, uma preocupação muito grande com a preservação do patrimônio histórico. Isso tudo está muito ligado às políticas públicas atuais, sobretudo orientadas pela Unesco de preservação do patrimônio, com o medo de que a homogeneização cultural acabe, estragando as identidades. Então esse processo de preservação é muito importante até para isso, para preservar essas identidades locais. E para o meu aluno é muito importante ter acesso a esse tipo de material para que ele possa então conhecer a sua história local, conhecer a história da sua família, conhecer as suas tradições. Então esse processo é muito importante, é muito significativo preservar esse material. Para o professor Rogério, a preservação do patrimônio é uma forma de assegurar que os cidadãos desenvolvam uma consciência histórica. O patrimônio preservado pode ser um elemento de estímulo ao nascimento da consciência histórica, ao nascimento da consciência de pertencimento à história das pessoas. Mas há alguma relação entre o prédio preservado e o cotidiano do meu aluno? Um prédio antigo, preservado, ele não é apenas um monumento ou um prédio sem utilidade. Pelo contrário, ele é uma ferramenta importantíssima para se preservar a memória do local, para se preservar, a história local e regional e, sobretudo, sem dúvidas, ele também é algo que está relacionado ao dia a dia das pessoas. E como o professor Rogério sugere trabalhar esse patrimônio em sala de aula? Um patrimônio preservado, ele pode muito bem também ser uma ferramenta do professor em sala de aula. Eu posso muito bem questionar o meu aluno a respeito dos aspectos desse patrimônio, pois ele é capaz de nos informar a respeito da sociedade que o produziu. Por trás de uma fachada de um patrimônio, há sempre uma história a ser desvendada, uma história a ser questionada pelo nosso aluno. A disposição interna dessas casas pode nos informar sobre o modo de vida daquelas pessoas, das famílias que ali viviam. A própria estrutura arquitetônica pode também me informar. Eu posso me questionar a respeito de como que foi construído este imóvel, que tipo de mão de obra foi utilizada para construir esse imóvel, a função dele dentro daquela urbanização que começava a acontecer. Agora, o professor Rogério mostra como o patrimônio preservado pode se integrar no cotidiano contemporâneo. Com aqui o patrimônio ao fundo, a gente pode perceber que existem formas diferentes de se preservar um patrimônio, E isso também mostra pra gente como que o patrimônio está presente no nosso dia a dia, De como ele se relaciona com o mundo urbano atual. Depois de todas as informações que o professor Rogério compartilhou nesse registro audiovisual da diversidade cultural brasileira, fica claro qual é a importância de se preservar nosso patrimônio histórico e cultural. Por que você acharia então importante conservar esse patrimônio? Para pelo menos ter uma história, alguma coisa. Para que pelo menos tenhamos uma história, para que o passado não seja esquecido e para que a consciência histórica esteja presente, é essa a importância de se preservar o nosso patrimônio.